No livro de Levítico diz assim: consagre-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Agora, livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós te amamos e estamos diante da tua palavra, diante do teu governo e do teu poder. Que teu Espírito Santo fale conosco hoje, nesta manhã. Que possamos, ó Pai querido, ao receber essa palavra, levarmos ela durante a semana. E que ela gere frutos, não somente nas vidas que estão aqui, mas naqueles que ouvirão, ó Pai querido, desta palavra, através dos teus filhos, durante essa semana. Amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui diante de um texto muito conhecido do apóstolo Paulo, né? E esse texto é direcionado para uma igreja, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela tinha alguns problemas que foram encaminhados para Paulo quando ele estava ali passando cerca de 3 anos na cidade de Éfeso. Chegou uma carta, um irmão relatando todos os problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. E essa igreja, ela tinha problema com sexualidade, ela tinha problema com moralidade, com moral. Essa igreja tinha problemas em não participar do corpo da maneira correta. Por isso que no livro de Coríntios nós temos lá Jesus, através de Paulo, ensinando como deveria ser ministrada a ceia. Essa igreja, ela tinha diversos problemas, e não diferente das igrejas que nós conhecemos hoje. E Paulo, em determinado momento, depois de conversar sobre ele, sobre as práticas cristãs, ele fala assim: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E isso aconteceu porque, como nós estamos vendo aqui, eles estavam numa cidade grega, e eles ouviram falar de Jesus, mas eles não viram Jesus. Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, e eles não tinham esse conhecimento como aquele povo que vivia em Jerusalém, como aquele povo que vivia lá em Decápolis, que viram Jesus passar e ministrar o seu poder e curar os enfermos e fazer todas essas obras. Mas eles tinham ali um representante, que era Paulo. E Paulo, ele estava ali ensinando: olha, vocês não estão aplicando aquilo que Cristo deseja que vocês façam. Então faça o que eu faço. Olha a maneira que eu me porto, a maneira que eu me comporto, porque essa maneira que eu estou me comportando é a maneira que Cristo ensinou que a igreja deveria se comportar. Então Paulo, ele vai dizer assim: sede meus imitadores, porque eu estou imitando Cristo. E se vocês fizerem as mesmas obras que eu tenho feito, vocês vão ser uma igreja que andam nos caminhos do Senhor. E isso facilita hoje para nós, a nossa geração, entender, né? Porque como eu e você, né, vamos viver uma vida cristã se não houvesse a palavra de Deus? Como eu e você poderíamos viver a palavra de Jesus se não houvesse a palavra dele escrita aos Coríntios, se não houvesse a palavra dele escrita através dos evangelhos? Como eu e você poderíamos conhecer a Cristo? Né? Essa semana meu primo, ele mandou para mim um vídeo que já está um pouco antigo, já até na internet, né? Que é de um pastor chamado Ed René, que ele diz assim, em um determinado momento, que a Bíblia deveria ser atualizada. E meu primo, né, de vez em quando ele manda isso para mim, porque ele quer
ver qual é a minha resposta, para ver se bate com a resposta dele. Daí ele passa para outro primo, para outro primo. Daqui a pouco a gente está num debate entre nós mesmos, né? Ali os 4 primos conversando sobre esse assunto. E esse pastor Ed René, ele está lendo ali o livro de Filemão. E o livro de Filemão, não sei, irmãos, se vocês sabem, mas ele fala de um escravo que está retornando a Filemão. E Paulo manda junto com a carta dizendo assim: o receba, agora não somente como seu servo, mas como seu irmão na fé. E esse pastor, ele começa a falar que a carta deveria ser, a Bíblia deveria ser atualizada. Se a Bíblia for atualizada por homens, não vai sair poder de Deus, não vai transformar histórias. Porque hoje, se as pessoas conhecem Jesus sem ler a Bíblia, porque conhecem um Jesus que foi atuante na história deste mundo. Tanto é que o calendário nosso, ele é dividido entre antes e depois de Jesus. Mas se nós tirarmos a Bíblia, nós não conhecemos a essência do poder de Deus sobre nós. Nós não temos nada para transformar a nossa história. Porque aqui está a palavra de Deus. Aqui está todo o poder de Deus que nós necessitamos para vencer este mundo. Bom, falando tudo isso, eu também trouxe aqui na minha mão um manual. Manual do usuário. Quantos aqui já compraram uma televisão e leram todo o manual para depois ligar ela na tomada? Ou a gente só busca o manual porque se tem algum recurso novo que a gente não entende, não conhece, nós recorremos ao manual. A Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. E muitos estão lendo fragmentos, esperando receber tudo de Deus. Muitos estão lendo versículos isolados, esperando receber a totalidade da bênção de Deus. Nós só vamos ter todo o recurso de um aparelho, de um equipamento, se nós compreendermos como ele funciona, desde a primeira página do manual até o fim. Nós só vamos obter todos os recursos da palavra de Deus, se nós começarmos a meditar na palavra de Deus, desde o início dela até o fim. Houve um período aqui nessa igreja que o pastor motivou a igreja a ler a Bíblia num período de 1 ano. E algumas pessoas chegaram para o pastor e falaram: pastor, eu venci, eu li a Bíblia em 1 ano. Eu me pergunto se alguma dessas pessoas leram de novo a Bíblia toda. Sabe, irmãos, quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós conhecemos Ele. Eu costumo dizer que a primeira vez que nós lemos a Bíblia realmente é para dizer: nós vencemos, conseguimos ler toda a Bíblia. A segunda vez que nós lemos, textos que a gente já tinha lido naquele primeiro ano, começa a saltar dentro de nós de uma forma tão diferente, porque Deus começa a trazer a revelação da sua glória e muda a nossa história. A terceira vez que nós lemos, aquele texto, ele começa a trazer um sabor todo especial e novo que nós não conhecíamos. A quarta vez que nós lemos, irmãos, eu estou falando da quarta, quinta, sexta, todas as vezes que você ler, Deus vai se revelar de uma forma totalmente maravilhosa e diferente daquilo que você já conhecia. Porque se em parte conhecemos, se nós prosseguirmos buscando a sua palavra, nós vamos conhecer um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. E assim é com os equipamentos domésticos, e assim vai ser com a palavra de Deus. Quando nós conhecemos mais da palavra de Deus, nós vamos conseguir nos enxergar dentro dela. E é isso que eu quero ministrar hoje. Nós vamos aprender um pouco com os personagens da Bíblia. Nós sabemos que Deus criou um jardim, nele colocou o homem, colocou Adão, colocou Eva, e deu para eles uma ordem: de toda a árvore que há no jardim, vocês podem comer. Mas tem uma árvore, olha, eles podiam comer até do fruto da árvore da vida, mas de uma árvore apenas, vocês não podem comer. E a palavra de Deus diz que veio a serpente no jardim, enquanto Eva estava ali cuidando do jardim, e começou a conversar com ela e disse: não é verdade que o Senhor disse que você não pode comer de nenhum fruto? E chegou com uma mentira e convenceu Eva a comer do fruto.
Satanás, ele nunca vai trazer palavras de verdade para mudar a sua história. Ele sempre vai corromper a palavra de Deus com uma mentira. E se nós não entendermos desde o princípio que o Senhor é o único Deus que tem a palavra da verdade, nós vamos cair nos enganos de Satanás, porque ele vai deturpar a palavra de Deus para nos enganar. Quando Satanás ele se encontrou com Jesus, ele começou ali a deturpar a palavra de Deus. E daí Jesus respondeu todas as vezes, o corrigindo, dizendo: está escrito, está escrito e está escrito. Quando Satanás se levantar contra você, para te convencer, para te conduzir ao pecado, se você tiver o manual da vida guardado em seu coração, você vai poder dizer: está escrito. Adão e Eva, nós conhecemos a história, eles caíram, eles pecaram. Adão colocou culpa na Eva, Eva colocou a culpa na serpente. Só que quando Deus vai recompensar eles por causa do pecado, ele fala que a culpa é de Adão. Irmãos, uma coisa que nós precisamos aprender com os outros da Bíblia, os outros personagens, é que não importa se você deseja colocar a culpa em outra pessoa, o Senhor, que o mundo diz que conhece os nossos corações, Ele conhece a nossa vida, e Ele vai dizer: a culpa está sobre você. Mas o que é o melhor de tudo isso é porque veio Jesus em forma humana e subiu numa cruz e disse: a culpa está sobre mim. E o nosso Deus vai dizer que eu e você devemos reconhecer os nossos pecados diante dele. Ele vai dizer que devemos reconhecer o pecado diante dele e diante dos homens. Ele vai dizer assim: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejam sarados. Adão, ele teve a oportunidade de falar: Senhor, me perdoe. Mas tudo que ele conseguiu falar, a culpa é de Eva. Você tem a oportunidade de viver uma vida sem culpa, dizendo: ela era minha, mas hoje eu me arrependo diante do teu altar, diante dos teus pés, Jesus, e entrego diante do Senhor, dizendo: me perdoe. E Jesus vai falar: e eu levei sobre mim a sua culpa. Nós temos Davi. Davi foi um homem que pecou também, irmãos. E quando ele foi ali esclarecido sobre o seu pecado, porque primeiro ele traiu, ele cometeu um adultério com Batseba, daí depois Batseba engravidou, como nós conhecemos a história. Daí ele teve um plano fantástico: vou acabar com todo o meu problema. Manda Urias no campo de batalha. Primeiro ele chamou Urias para passar o dia ali com a sua esposa, porque ela já estava grávida, para mentir, para dizer que o filho era dele. E Urias não, é Urias, né? Não estou errando o nome. E Urias não fez isso. E daí, como Urias não deitou com a sua esposa para que ela pudesse conceber um filho, ele pegou e mandou o próprio Urias levar uma carta para, creio que é Joabe, o capitão de guerra. E daí nessa carta dizia: coloque Urias na frente da batalha, aonde ela estiver mais aguerrida, e quando os inimigos se chegarem contra ele, que os outros soldados se afastem. Davi, ele planejou um homicídio, ele cometeu um homicídio e pecou contra o Senhor. E depois disso a história vai dizer que veio um profeta e conversou com Davi e propôs-lhe uma parábola. E Davi não percebeu que aquela parábola era sobre ele. E aquela parábola dizia que um homem tinha uma ovelha e o seu senhor tinha muitas ovelhas. Só que o senhor desse homem falou para ele matar a sua ovelha para servir num jantar. E daí Davi diz assim para Natã: esse homem é digno de morte, porque ele tirou tudo que ele tinha. E daí Natã volta para ele e vira: esse homem é você.
E quando Davi se vê ali confrontado pelo seu pecado, porque a Bíblia, o manual, ele vai nos fazer nos confrontar com o nosso próprio pecado, com as nossas ações, com os nossos atos, e é só através dela que nós vamos perceber que nós agimos debaixo do pecado. E daí, Davi se viu debaixo do pecado, ele se humilhou, se arrependeu, e a palavra do Senhor vai dizer que ele disse assim: Senhor, você pode tirar meu reino, pode tirar o trono, pode tirar a minha autoridade, mas eu peço, não tires de mim o teu Espírito. E quantas vezes nós nos deparamos confrontando, talvez num momento de pecado, e nós temos que olhar para essa palavra e ver o quanto nós estávamos errados, e nos arrependermos e falarmos com Cristo Jesus e falar: obrigado, Jesus, porque o Senhor levou sobre si as nossas culpas. E sempre dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto, como disse Davi. Nós temos outros personagens na Bíblia, temos mulheres que nem do povo de Deus eram, mas ao ouvir proclamar o governo do povo de Deus, o governo de Deus sobre aquele povo, elas deixaram tudo o que viveram até ali para dizer: eu pertenço a esse povo. E essas duas mulheres, pelo menos, se encontram na genealogia de Jesus. Nós devemos aprender com elas, porque uma delas é Raabe. E se você ler lá na genealogia de Jesus, você vai ver que ela era esposa de Salmão, pai de Boaz, que era pai de Boaz, né? pai de Boaz, que era pai de Obed, que Obed era pai de Jessé, e Jessé pai de Davi. Essa mulher deixou todo o histórico de Jericó, tudo que ela tinha vivido até ali. A palavra do Senhor diz que ela era prostituta. Ela renunciou toda aquela história para falar: hoje eu pertenço ao povo de Deus. Só por ouvir o nome do Senhor e saber que o Senhor iria conquistar tudo aquilo, ela reconheceu que não havia outro Deus e foi inserida na genealogia de Jesus. Outra mulher vitoriosa disse para sua sogra, depois que elas haviam perdido tudo: Noemi perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos, e Ruth perdeu seu marido. E ela disse: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E essa mulher chamada Ruth, ela foi a mãe de Obed. Irmãos, nós estamos aqui. Um dia nós éramos pecadores e nos reconciliamos com Cristo. Um dia nós estávamos perdidos, sem um Deus, sem alguém para nos salvar, sem alguém para nos libertar, sem alguém para mudar a nossa história, como esteve Raabe e Ruth, e Jesus mudou a nossa história. Só que essas aqui são pessoas que viveram todo o poder de Deus com transformação conforme a sua vida era antes. Existiam mais homens na Bíblia que eu posso declarar aqui, como Gideão, um homem que estava ali malhando trigo no lugar que era para se malhar uvas. E o Senhor, ele ali praticamente todo derrotado ali, já o Senhor encontra como um varão valoroso, e Deus o levanta e faz ele vencer uma batalha contra os seus inimigos com apenas 300 homens e sem manejar a espada, só gritando pelo Senhor. Só que esse mesmo homem que estava vivendo o poder de Deus, que o Espírito do Senhor veio sobre ele, para que ele agisse, para que ele lutasse, para que ele salvasse o povo de Deus, esse mesmo homem deixou o orgulho subir no seu coração. E eu não estou falando aqui apontando o dedo para os irmãos, eu estou falando aqui que nós não devemos nos portar talvez como Gideão, que foi um homem cheio do poder de Deus, do Espírito de Deus, mas em algum momento, por ter tudo isso sobre a sua vida, ele deixou o orgulho entrar no seu coração e achou que tudo aquilo que ele havia feito tinha sido feito por ele. A palavra do Senhor vai dizer que ele fez uma roupa de ouro para ele, para que ele fosse exaltado no meio da nação de Israel. Davi, certa vez, andando nos caminhos do Senhor, ele decidiu, a palavra do Senhor vai dizer que Satanás entrou no coração dele, e ele decidiu fazer um censo, para saber qual era o tamanho do seu grande exército,
porque ele era um rei poderoso. E o seu servo Joabe e mais alguns homens disseram: Deus já tem feito você vencer todas as batalhas, para que você vai fazer isso? Por que você vai fazer um censo? Eu quero saber o meu poder. E por causa disso, o Senhor enviou um anjo, que fez o exército de Davi diminuir em 70 mil num instante. Irmãos, o nosso coração tem que ser ligado com aquilo que a Bíblia diz. Nós precisamos andar na presença dEle, mas o orgulho não pode entrar em nosso coração. Nós precisamos andar na presença dEle e saber que Ele está cuidando de tudo. Não existe um momento da sua vida que Deus não esteja cuidando. Abraão, quando ele entrou ali em duas cidades, uma acho que foi no Egito, a outra eu não me lembro agora. Ele entrou em duas cidades e ele disse para Sara: olha, fala que você é minha irmã, porque você é muito formosa e eles vão querer te desposar e podem me matar. E isso aconteceu. Um rei decidiu desposar Sara, mas o Senhor teve que intervir para que nada ocorresse. Deus já iria cuidar da vida dele, porque Deus vai dizer assim na chamada de Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para o lugar que eu te enviarei, e farei de ti uma grande nação, e aqueles que te abençoarem serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Eu, o Senhor, vou estar contigo. Às vezes na nossa carreira cristã nós temos decisões a tomar, como Abraão teve que tomar, e daí nós dizemos que o Senhor está no controle. E a primeira coisa que fazemos é: o que eu posso fazer para resolver esse problema? De vez de buscarmos o Rei de toda a glória. Talvez o seu marido não seja cristão. O Senhor vai lutar essa batalha contigo. Ele vai à sua frente. Continue orando, buscando e ministrando a palavra do Senhor, determinando a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre o seu lar, determinando a glória do Senhor e declarando a palavra de Deus e declarando o poder dele, de tudo que Deus tem feito na sua vida. E Deus vai agir. Um Deus todo-poderoso, Ele age em favor do seu povo. Ele diz que nenhuma palavra lançada vai voltar vazia, mas antes vai cumprir o que lhe apraz. Então qual é o seu papel dentro da sua casa? Não é o que eu tenho que fazer da minha maneira para conquistar, mas é o que eu vou fazer para que o meu marido conheça Jesus. Eu vou deixar Jesus agir através da minha vida. Não existe melhor maneira do povo conhecer a Deus. Paulo disse: olha, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Como é que eles sabiam como a maneira que Jesus agia? Da maneira que Paulo agia. Ele agia de forma semelhante a Jesus. Chegou a hora de nos retirarmos para orar como Jesus fazia e buscar a presença de Deus. Chegou a hora de intercedermos como Jesus intercedeu, para que a presença de Deus seja manifesta em nossos lares. Isso é para o marido e para o meu filho. O que eu vou fazer para o meu filho conhecer a Deus? Viva como um verdadeiro cristão. Deixa ele reconhecer em você quem é Jesus. Existem muitas pessoas, irmãos, que têm os seus filhos em suas casas e são cristãs, e os seus filhos não conhecem o Deus que eles servem. Mas por que não conhecem o Deus que eles servem? Porque não conseguem ver o pai orando num culto, conseguem ver um pai se ajoelhando numa reunião, mas não conseguem ver o pai lendo a Bíblia em casa. Não consegue ver o pai orando em casa. Não consegue ver o pai declarando as mesmas palavras de louvor que faz num culto dentro dos seus lares. Até mesmo quando sai do culto, talvez até as palavras saindo do culto já mudaram e não é as mesmas de louvor e adoração. Se desejamos ter filhos que conheçam o Senhor, eles não podem conhecer o Deus que você vem num culto e vai embora, e lá fora é outra conversa. Seus filhos, sua esposa, seu marido vai conhecer o Deus que você serve, não as 2 horas de um culto,
mas pelas 2 horas de oração no seu quarto, pelas 2 horas de leitura da Bíblia, pelas 2 horas diante da palavra de Deus, pelas 2 horas daquilo que você faz no seu quarto, refletindo aqui dentro da igreja. Esses homens aqui da Bíblia e mulheres aqui da Bíblia, aqueles que oraram muito no secreto, viveram coisas maravilhosas na frente de todo o povo. Como eu disse na última ministração, Elias vivia momentos no secreto, e quando ele disse assim: olha aí no céu, vê se tem alguma coisa, ele se inclinou, orou, nada. Se inclinou, orou, nada. Se inclinou, orou, nada. Até o momento que ele falou assim: eu vejo uma pequena nuvem. Ele disse: é o suficiente para que venha a chuva. E houve um momento que ele falou: cerre a chuva, não chova, e não choveu. Mas aquelas palavras, aquela oração, talvez tão pequena aqui narrada na Bíblia, foram de momentos diante do Senhor, tão grandes e tão preciosos, transformadores. Irmãos, é o momento de aprendermos com os personagens da Bíblia que é necessário buscar ao Senhor. Que é necessário buscar ao Senhor. Se confessamos os nossos pecados e Jesus já levou sobre si, por que não estamos andando em intimidade com Ele? Por que não estamos andando num relacionamento com Ele? Os homens de Deus, eles andavam em relacionamento com Deus, o Espírito Santo do Senhor vinha sobre eles, e eles libertavam o povo, e eles andavam na presença de Deus. Porque eu, quando fui liberto dos meus pecados, não vou desejar andar na presença de Deus em intimidade, em relacionamento com Ele, com o seu Santo Espírito? Outra pessoa que nós devemos seguir, que está na Bíblia, já aprendemos com alguns personagens, vamos aprender agora com Jesus. No livro de Lucas, no capítulo 2, é isso? Vamos ver aqui se eu marquei. Se eu não marquei, Lucas capítulo 2, versículo 52. Vai dizer sobre Jesus. Lucas 2, capítulo 52, vai dizer assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus, ele foi orientado dentro do seu lar com a palavra: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ele foi orientado dentro da sua casa, e essas palavras estarão diante de ti. Você vai ensinar aos seus filhos durante o caminho, e vai inculcar nas cabeças dos seus filhos, ao sentar, ao levantar e ao andar. E essas palavras foram plantadas no coração de Jesus, e ele ia crescendo em sabedoria e em graça, ao ponto de, quando ele era criança, ele está conversando com os sábios sobre o reino de Deus. Eu e você precisamos começar a crescer em sabedoria. Já crescemos em estatura, né? Já somos altos, né? Até onde Deus permitiu, né? O alto, né? Somos altos até onde Deus permitiu. Mas em sabedoria é no caminho, é durante a jornada, proclamando a palavra do Evangelho, é olhando para essa palavra e falando assim: eu já li uma vez, mas tem muito mais para mim do que apenas uma vez, e mergulhando nessa palavra e reconhecendo um Deus que liberta, um Deus que salva, um Deus que batiza no Espírito Santo, um Deus que transforma a nossa história, um Deus que nos chamou para viver na presença dEle todos os dias, e não apenas numa reunião de domingo, um Deus que nos chamou para proclamar o seu Evangelho, um Deus que nos chamou como chamou Pedro, e Pedro vai dizer assim: Senhor, e mais nós temos deixado tudo para te seguir. E nós, nessa geração, estamos tão acomodados, não queremos deixar nada para seguir, não queremos deixar tempo, não queremos viver momentos de oração, não queremos viver momentos de leitura da palavra. Colocamos tantas coisas como mais importantes, mas depois vamos nos lembrar de Mateus capítulo 6, versículo 35 ou 36. Buscai o reino de Deus
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E vamos querer buscar essa palavra e não vamos poder encontrar resposta nessa palavra, porque não vamos conseguir deixar as coisas deste mundo para dar espaço para Deus, para dar lugar para Deus. É momento de darmos um espaço para Deus reinar e governar, porque Pedro disse: Senhor, mas nós temos deixado tudo para te seguir. E daí você vai pensar, né? Pedro deixou, quem está assistindo The Chosen aí, por exemplo, né? Está vendo Jesus ali, Pedro deixando a casa, deixando o lar, né? E passando com seus problemas ali naquela série. Mas no livro de 1 Coríntios, você vai ver assim Paulo dizendo: olha, que a igreja estava sustentando a casa dos apóstolos. E ele fala inclusive de Pedro. Então Pedro, mesmo deixando todas as coisas, a sua casa era sustentada pelo Senhor. Irmãos, se nós deixarmos Cristo ser a prioridade sobre o nosso lar, a nossa casa vai ser sustentada pelo Senhor, vai ser cuidada pelo Senhor, não vai ter falta de nada, porque o Senhor vai suprir. Dificuldades, irmãos, vão vir, porque elas vêm sobre as nossas vidas, mas no Senhor nós vencemos todas elas. O Senhor é quem cuida do nosso lar. Enquanto eu estava ministrando, enquanto declaramos santo, o Senhor cuida do seu casamento, o Senhor cuida do seu lar, cuida dos seus filhos. E é verdade, enquanto nós cuidamos da obra de Deus, o Senhor está cuidando de nós. Porque no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo acho que é 36, estou aqui migrando em 36 e 35, vai dizer: busque primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E as demais coisas, e estas coisas vos serão acrescentadas, diz lá. Porque essas coisas é porque Jesus está ali no Sermão da Montanha dizendo: olha o lírio dos campos, ele tem vestido roupas belas. Olha as aves dos céus, eles têm comido. Porque aquele povo estava preocupado com a sua situação. E Deus estava dizendo através de Jesus: se você me buscar em primeiro lugar, eu cuido das suas necessidades. Tem necessidades, irmãos? Busque a Deus em primeiro lugar, Ele vai te abençoar. Vai vir dinheiro, vai vir cura de onde você nem imaginava. Vai vir transformação de história e de caráter de onde você nem imaginava. Porque Deus vai fazer a obra de forma maravilhosa. Eu quando precisava de um tênis, veio o dinheiro de onde eu não imaginava. Quando eu precisava de uma calça, veio o dinheiro de onde eu não imaginava. Quando minha moto foi roubada, veio dinheiro de vários lugares que eu nem imaginava. Mas Deus estava em primeiro lugar. Quando nós deixamos o Senhor, o profeta Jeremias, pastor acho que falou isso em um culto que eu ouvi por alto, né, que o profeta Jeremias falou que eles abandonaram o Senhor, fonte das águas vivas, por cisternas rotas. E no livro de Juízes vai dizer assim: vocês abandonaram a mim, o manancial de águas vivas. Se nós nos voltarmos a Deus, vai fluir águas vivas das nossas vidas todos os dias, irmãos. E mesmo que venha necessidades, Deus vai suprir cada uma delas, porque o nosso Deus, Ele cuida de nós. Pedro, ele deixou tudo. E você vê em resposta no livro de Coríntios dizendo: olha, o Senhor tem sustentado a casa dele. Chegou a hora de deixarmos as coisas que têm roubado tanto o nosso tempo, para servirmos a Deus em espírito e em verdade. Chegou a hora de não adorarmos a Deus em 2 horas, ou quando nós ligamos o som do carro. Chegou a hora de fecharmos a porta do nosso quarto e encontrarmos o Deus, a fonte das águas vivas, e ali ouvir o Deus que nos vem em secreto falar conosco.
Chegou a hora de andarmos nessa geração pregoando o reino do Senhor, porque Ele diz: e vós sereis as minhas testemunhas. Se eu e você somos imitadores de Cristo, as pessoas vão começar a seguir a Jesus conforme a maneira que nós vivemos. E a pergunta que nos fica: se na sua casa talvez não te encontrarem como um seguidor de Cristo, na rua também não vão te encontrar. Nós somos seguidores e vamos andar como Jesus andou. Vamos andar segundo a palavra de Deus. Vamos ouvir que somente Ele é o único Senhor. E enquanto estivermos sentados, nós vamos proclamar que Ele é o Senhor. E quando nós estivermos em pé, nós vamos proclamar que Ele é o Senhor. E quando nós estivermos na rua caminhando, nós vamos proclamar que Ele é o Senhor. Oportunidades surgem todos os dias para você revelar o Jesus que é em você. Final de semana passada, eu e a Elisa limpamos a igreja para o culto de domingo passado. E eu saí ali, no carro. E eu freiei na hora de fazer a curva aqui nessa rua aqui, Guanabara, né? Eu freiei na curva e a Elisa: que é isso, você está louco? E se bater o carro? Eu freiei, dei ré. Tinha um homem procurando no lixo comida para comer. E eu perguntei para ele: você já comeu hoje? Ele disse: não. Daí a lanchonete ali já estava aberta. Graças a Deus, né, Vitor? Que era aquela, né? Porque se fosse a daqui, o homem fica sem comer mais um dia, porque demora muito a daqui. A dali foi rapidinho. E daí ele falou assim: pode pedir, eu vou ficar aqui esperando para não atrapalhar o dono. E eu saí do carro, a Elisa estacionou, eu fiquei conversando com ele. O nome dele é Aldo, hoje que nós possamos orar por ele. E eu perguntei sobre a vida dele. E hoje ele vive há cerca de 4 a 5 anos na rua por causa de um adultério, por causa de um lar que não tinha a presença de Deus, por causa de um lar que não vivia o Evangelho. E daí ele estava ali procurando a comida, tudo ali no lixo. E ele falou assim, eu não bebo assim, eu só bebo às vezes para esquecer. Enquanto ele contava a história dele, eu decidi contar a história de uma pessoa que muda as vidas. E a primeira reação geralmente de pessoas, quando você vai falar de Jesus e falar de Deus, ele fala assim: eu oro, eu converso com Ele, eu faço isso, eu faço aquilo. Só que eu conversei com ele sobre um versículo que eu sempre uso, que é Romanos 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo Jesus morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. E expus a verdade sobre Jesus, de quem nós éramos sem Jesus e que nós precisávamos de um relacionamento. Daí, conversando com ele, ele falou assim: muitas pessoas me enganam. E eu pude falar de um Jesus que não iria enganá-lo. Ele falou assim: eu sou sozinho. Eu pude ministrar sobre um Deus que não iria deixá-lo só. As pessoas não param para conversar. Eu pude falar de um Deus que iria conversar com ele, se ele estivesse disposto a conhecer esse Deus. E em algum momento ele começou a chorar, vendo a sua própria vida diante desse Deus e a sua história. E eu pude orar com ele. Ser semelhante a Jesus é se importar com a dor do outro. Eu vi aquele homem e a única coisa que eu consegui ouvir: eu me importo com ele. E como vão ouvir se não há quem pregue? Chegou a hora de começarmos a pregar fora da nossa caixa. Chegou a hora de sermos testemunhas de Jesus em todos os ambientes. Deus nos dá a oportunidade, irmãos, para falarmos de Jesus no trabalho.
Deus nos dá a oportunidade para falarmos de Jesus na rua. Deus nos dá a oportunidade de falarmos de Jesus na fila do mercado. Deus nos dá a oportunidade de falar de Jesus na fila da padaria. A Rosana tem algumas histórias sobre isso, a Dori tem algumas histórias sobre isso. Chegou a hora de a igreja ter histórias sobre isso, do que Jesus deseja fazer neste mundo com aqueles que são seus seguidores. Nós somos chamados nessa geração para sermos embaixadores de Cristo, sacerdócio real, sermos aqueles que vão pregar o reino de Deus, não pregar somente que Ele veio, mas pregar que um dia Ele vai vir com o juízo para transformar toda a terra, para dizer, separar agora que esses que me serviram e esses que não me serviram. A igreja vai subir aos céus, mas não deseja apenas você subir aos céus. Toda a Bíblia foi feita com o intuito de que todo homem conhecesse a Deus. Adão foi colocado no jardim com Eva, para que fosse uma referência de homens de Deus na terra. Daí Adão pecou, daí veio Caim. Caim estava ali com Abel para serem referências de homens de Deus, e Caim pecou. Daí veio uma geração depois de Adão, que é de Sete, e vai dizer que depois de 100 anos que Sete nasceu, ele teve um filho, e naquele momento começaram a invocar o nome de Deus, e daí você vai ver as gerações até chegar a Noé, ao ponto que só Noé era um homem justo e bom, e Deus o tratou como uma referência de transição, depois do dilúvio, e começou a vir as outras gerações, e aí nós conhecemos a história de Abraão, conhecemos a história de Israel, e essa palavra tinha que ser pregada na nação de Israel, em geração, e as nações que ouviam dessa história, eles podiam, ao ouvir essa história, pertencer à nação de Israel. Nós vemos a vida de Raabe, a vida de Ruth, e que talvez quantas outras pessoas não ingressaram para servir ao Deus vivo. E daí um dia chegou Jesus e disse: vocês serão as minhas testemunhas, proclame o reino dos céus, a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A salvação é para todos, é para todos. Vamos ler aqui para encerrar o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 25, e depois no mesmo livro de 1 Pedro nós vamos ler o capítulo 1. E é assim que nós vamos ter que nos comportar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 até o 25 diz: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado ele não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou o seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Isso aqui é a maneira que nós vamos nos comportar neste mundo. E no 1 Pedro, no capítulo 1, perdi. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9 diz assim: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação das suas almas. E calma aí, eu errei aqui. Capítulo 2, irmãos. Versículo 9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora vocês são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Isso é bondade de Deus para conosco. Antes eu e você não éramos chamados povo de Deus, mas por causa do seu amor e da sua bondade, Ele nos atraiu de uma forma que nós não podíamos recusar a sua chamada, porque Ele disse: eu levei sobre mim
as suas enfermidades, eu levei sobre mim os seus pecados, para que você pudesse se achegar a Deus. E daí esse Jesus morreu na cruz e ressuscitou, e nós cantamos hoje que Ele rasgou o véu que nos impedia de nos achegarmos a Deus, e hoje nós podemos nos achegar a Ele e contemplar a sua grandeza, a sua maravilha, e por causa dessa bondade de Deus para conosco, nós podemos viver o seu amor, não somente por 2 horas um culto, mas por todos os dias das nossas vidas. E isso seja um louvor que seja entoado no nosso coração, que Deus está conosco todos os dias das nossas vidas, que isso seja a palavra que vai estar em nossos corações, que o Senhor vai à nossa frente, e por causa dessa bondade nós conquistamos o alvo da nossa fé, que é a salvação em Cristo Jesus, como está aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. E que você possa ser uma grande testemunha de Jesus. Você vai poder declarar o que um dia você teve uma culpa para alguém, mas hoje você não tem mais, porque Cristo levou sobre si. E por causa desse ato de transformação na sua vida, as pessoas vão olhar para você e vai falar: eu desejo o mesmo Jesus que você tem em você. É muito mais fácil, irmãos, pregarmos Jesus com uma vida aplicada a Ele, do que com fábulas que nós criamos em nosso coração. Vamos aplicar os nossos corações. É hora de nos achegarmos aos mananciais de águas vivas, que é o Senhor Jesus. É hora de dizermos assim: nós somos filhos e nós vamos andar com o nosso Pai, porque Jesus disse: eu falo o que meu Pai diz. Eu ouço o que meu Pai diz, eu falo o que meu Pai diz. E se eu e você agirmos dessa maneira, este mundo vai ser transformado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através da vida de quem? Através das nossas vidas, que está cheia da presença de Deus. E daí essas vidas vão ser transformadas, porque Jesus habita em nós, e Ele foi pregado, Ele foi exaltado, Ele foi glorificado. E aí, irmãos, não vai ser somente você que vai para os céus, mas vai ser o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu vizinho, os seus amigos de trabalho, porque foi anunciado que Cristo, Ele é o Senhor das nossas vidas. Mas nós só vamos conseguir pregar esse Jesus se nós lermos o manual. Só vamos conseguir pregar esse Jesus se nós entendemos que essas palavras que estão escritas aqui têm que ser escritas nos nossos corações, porque o mesmo Deus disse que um dia Ele iria escrever a lei no coração do homem. E nós só vamos ter essa lei escrita, essa palavra escrita, através da palavra de Deus. Ela não precisa ser atualizada, porque ela já é atual. O que precisa é que eu e você nos moldemos segundo esta palavra. Nós declaramos que Jesus é o Senhor hoje aqui, né? Se Ele é o Senhor, quem governa? Quem manda? Quem deve ser moldado segundo as ordens? Aquele que é servo. Vamos nos moldar conforme o Senhor diz que somos. O título dessa palavra, para não esquecer, que o pastor vai perguntar depois, é: seja aquilo que a Bíblia diz que você é. Seja aquilo que a Bíblia diz que você é. E Ele diz que você é mais que vencedor. Ela diz que você é filho de Deus. Ela diz que você é um embaixador de Cristo. Ela diz que você é um sacerdote real na presença de Deus. Ela diz que você vai colocar as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Ela diz que você vai poder falar em novas línguas. Ela diz que você vai poder, se você por acaso beber algo mortífero, mal algum te fará. Ela diz que você é filho do Deus vivo. E ela diz que você é testemunha deste Deus. Então seja aquilo que a Bíblia diz que você é, e não aquilo que o mundo está tentando implantar na vida dos homens, porque nós somos mais que vencedores. Ministério de Louvor.